Gente, o tema do que eu queria falar hoje é igreja madura. Igreja madura. Vamos ver o que Deus quer falar com a gente, então eu só peço que você abra seu coração. Quem não me conhece? Só para eu entender aqui. Quem não me conhece? Beleza, tudo bem, eu não sou conhecido assim mesmo não. Tem problema não. Meu nome é Gabriel Natan e aí, como já me apresentaram, a gente lidera a Vibe. Eu tenho 30 anos e sou casado com a Camila Kopp, que estava cantando aqui, maravilhosa. Ela é mais famosa que eu, inclusive, como vocês estão percebendo. Mas eu estou também feliz de estar aqui, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Tá bom? Igreja madura. E eu queria ler com vocês o livro de Hebreus, a carta que alguém escreveu aos Hebreus, porque a gente não sabe exatamente quem foi, a gente acaba acreditando muito que foi Paulo, ou alguém muito próximo de Paulo, que escreveu essa carta aqui aos Hebreus. No capítulo 5, versículo 11. Eu vou ler do 11 ao 14 com você. Tudo bem? Vai aparecer aqui no telão se você não tiver com a sua Bíblia aí. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, repita comigo, leite. E não podem ingerir alimento sólido. Fala comigo, alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Então, o contexto aqui, só para você entender, a pessoa que está escrevendo, ela está escrevendo para os cristãos de Roma, cristãos judeus que um dia seguiam a lei, e aí eles creram em Jesus como o Cristo, como aquele que cumpriu toda a lei, e esse é o momento que eles estavam sendo perseguidos, e tinha uma proposta enorme para eles voltarem à lei. E os próprios judeus que ainda não haviam se convertidos, não haviam sido convertidos para Jesus, eles pressionavam esses cristãos. E é nesse contexto que essa carta aqui é escrita. Então, falando para eles, cara, existe um alimento que é leite, mas existe um alimento sólido que vocês deveriam já estar sendo alimentados e crescendo nisso. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Beleza? Você está comigo? Vamos orar um pouquinho aqui e aí depois a gente já começa, pode ser? Jesus, a gente te agradece por hoje, a gente te agradece pela tua palavra e a gente ama a tua palavra. Essa é uma noite que a gente reservou para ouvir um pouco de você. Espírito Santo, você tem total liberdade nesse lugar, o nosso coração está aberto para você aqui. Você pode dizer amém a isso? E a gente crê que você vai plantar algo novo no nosso coração hoje. Jesus, essa é uma noite para você mudar a nossa vida, mudar a nossa mentalidade e a gente colher frutos para a eternidade. No nome de Jesus, o nosso coração está aberto para o seu amor e para a sua graça. Você pode dizer, está aberto mesmo. Você pode dizer amém, então. É um negócio que você está mais tranquilo. Beleza? Gente, já estou me babando todo aqui. Outubro de 2014. Eu estava finalizando minha faculdade de engenharia e eu estava numa aula, se eu não me engano, era alguma coisa relacionada à mecânica dos sólidos. E eu estava ali, anotando e ouvindo e tentando entender aquela loucura. E aí um amigo meu vira pro meu lado e fala, bro. Aí eu falei para ele, calma aí, cara, tô prestando atenção aqui. Mentira, não falei isso. Não sou tão chato assim, não. Eu falei, fala, cara, fala aí, pelo amor de Deus, me tira disso aqui um pouquinho. E aí ele falou, cara, você não sabe o que eu fiz no último final de semana. Eu falei, fala aí então, pô, quero saber. Joguei na Mega Sena. Eu falei, que isso, mas parou a aula,
Para me falar que jogou na Mega Sena, deve ter ganho. O que aconteceu então, irmão? Aí ele falou, cara, joguei na Mega Sena, tu não vai acreditar. Meu coração começa a palpitar um pouco mais forte. Você está aqui ainda. Você provavelmente, cara, se ganhou, deve ganhar alguma coisa. Ele falou, cara, o prêmio estava em 300 milhões. Eu falei, meu amigo, fala logo o que está acontecendo, por favor. Aí ele falou, cara, mas eu quase ganhei. Eu quase ganhei. E aí eu fiz 2 jogos. Eu não sei se você conhece a Mega Sena. Alguém conhece a Mega Sena aqui? Ué, gente, que tá rindo por quê? Não pode perguntar? Não pode jogar? Não pode? Desculpa, então. Mas assim, ele me explicou lá. Então eu vou te explicar porque eu já vi que ninguém sabe aqui, né? Se ganhar, não tem problema falar não, galera. Ué. Mas é bom a gente saber também que se sumir, a gente já sabe, tem uma das opções. Foi raptado? Ah, pode ser, mas deve ter ganhado na Mega Sena. Então não tem problema. Alguém já jogou aqui, gente? Não quero te expor. Brincadeira. Não quero te expor. Não tem problema também, gente, jogar, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui julgando, não. Mas aí naquele dia ele me explicou como é que funcionava. Cara, eu fiz 2 jogos, e aí você deve saber, né? Melhor que eu, inclusive. Mas são 2 jogos, se você acertar 6 pontos, você leva a bolada inteira sozinho. E naquele caso estava em 300 milhões de reais. A bagatela de 300 milhões de reais. E aí ele falou, cara, eu fiz 2 jogos, e os meus 2 jogos, dos 6 pontos da Mega Sena, dos 6 números da Mega Sena, 4 estavam em um e 2 estavam no outro. Você acha que a partir dali a gente ficou preocupado com mecânica dos sólidos? É óbvio que não. É óbvio que não. A partir dali, esquece a caneta, esquece o papel, a conversa foi em direção a o que eu faria com 300 milhões de reais agora? Todo mundo já fez essa pergunta. Todo mundo já se fez essa pergunta. O que você faria com 300 milhões de reais agora? Ganhou aqui, assim, caiu. Falou, caraca, você terminaria o culto aqui, pelo menos? Pelo amor de Deus, hein, galera? A gente continua amigo, hein? Ó, mas o que você faria? Responde aí para você. Amém. Dá o dízimo. Amém, graças a Deus. Mais alguém aqui daria o dízimo? Amém, né, galera? Agora todo mundo dá dízimo, pastor. Eu quero ver na hora. Todo mundo não daria, aleluia, glória a Deus. Beleza, vamos ver. Mas o que você faria com isso? Cara, sei lá, eu lembro que eu estava com 24 anos, então eu estava pensando, cara, eu acho que ia tirar uns 3 anos para viajar o mundo inteiro. Eu acho que eu ia fazer, cara, eu ia resolver minha vida, a vida da minha família, e meu Deus do céu. E a gente começou, e, sério, você já parou? Só eu que parei para pensar nisso, gente? Se eu ganhasse, tá bom, obrigado, viu? A galera dali me ajudando. Com 300 milhões de reais, o que eu faria, cara? E a grande verdade é que essa resposta, ela depende do momento de vida que você está passando. Ela depende da sua maturidade, essa resposta. Para pensar, se você ganhasse há 10 anos atrás, será que o que você faria 10 anos atrás é a mesma coisa que você faria agora? Não, certamente. Se você, com 10 anos de idade, ganhou 300 milhões de reais, o que você faria com 300 milhões de reais? Eu comprava um PS5. Pô, aí, ó. Legal, parabéns. Com 10 anos de idade, provavelmente é algo que uma pessoa com 10 anos de idade... não, 2. 2 PS5, porque eu tenho 300 milhões. Eu compro 2, tá tudo certo. Jogo um aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui. 10 anos de idade, talvez, com 15 anos, adolescente, galera da Zoe aí. O que a galera da Zoe faria? Vai comprar roupa à vontade. Não sei, gente. Vai ter um negócio da minha cabeça, né? Quando eu era adolescente, ter um McDonald's em casa. Olha que loucura. Olha que loucura que adolescente. Tem algum adolescente assim? Não tem problema, tá, galera? É da idade. Não tem problema nenhum. McDonald's em casa. Mas talvez com uns 20 e poucos, foi a minha realidade.
Cara, eu ia viajar, eu ia ganhar experiência do mundo, ia ter, cara, conhecer o mundo inteiro. Mas talvez com uns 30 e poucos, galera aí que paga boleto realmente, galera já começa a pensar, cara, eu vou viver do meu investimento. Eu vou investir esse dinheiro e o que render vai ser meu salário. Já pensou isso também? Eu já. Pois é. Cara, essa resposta ela varia, porque depende da sua maturidade naquele momento. Cara, eu vou investir para minha família não ter mais problema nenhum. Você começa a pensar no outro, você começa a pensar em construir algo maior. Vou dar meu dízimo para construir o reino, ajudar a construção do reino. Essa resposta ela depende da sua maturidade e da minha. E a grande verdade é, cara, o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer aqui para a gente é que, cara, vocês receberam a coisa mais preciosa desse mundo, que é Jesus, o Filho de Deus. O que você faz com ele? O que você faz depois de ter recebido Jesus? E essa resposta depende da maturidade espiritual. Como que eu olho para Jesus? Eu recebi Jesus, e aí, a partir de agora, então, como que eu ajo? Como que eu vivo a minha vida? Essa resposta depende da nossa maturidade. E aí ele fala sobre, ele dá uma figura de linguagem que ele usa sobre um alimento para crianças, de um momento que é o leite. Fala, cara, tem um momento que a gente de fato foi alimentado com leite. E o leite, esse alimento, claramente está falando sobre a lei, sobre a mentalidade do merecimento, sobre a gente viver com base nos nossos esforços. Uma vez que a gente avança, que a gente amadurece, que a gente recebe Jesus, agora a gente pode viver com base no que Jesus conquistou para a gente. Isso é maturidade espiritual. Isso é viver uma vida madura, é viver uma vida em que a gente está dependendo de Jesus e só dele. Não é uma vida em que eu dependo do que eu faço, das minhas ações, e eu vivo a minha vida completamente baseada na minha força, no meu esforço próprio. Não. É uma vida baseada no que Jesus conquistou para você. Isso não significa, é óbvio, é bom a gente sempre lembrar, que agora eu posso viver uma vida sem fazer nada e as coisas vão cair do céu como se... Não. A gente sabe disso, mas é bom a gente sempre se lembrar. Na verdade, é ao contrário. Se uma vez eu vivo uma vida e faço as coisas com a mentalidade de merecimento, e eu vivo aquilo de uma forma pesada, então eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar, e aí eu vou para o trabalho, e aí eu, cara, depois do trabalho eu saio 6 horas, e eu tenho uma faculdade para fazer ainda, e depois eu ainda tenho, cara, boletos para pagar, e se você faz tudo isso nesse lugar de merecimento, eu tenho certeza que você tem vivido uma vida pesada. Mas o lugar que a gente quer te trazer como igreja é para esse lugar em que a gente vive uma vida de dependência de Jesus. Você vai continuar fazendo talvez as coisas, mas o que vai mudar é que a força que você vai ter para fazer tudo isso. Aquilo que você vai continuar acordando 5 horas da manhã, vai continuar trabalhando, mas, cara, aquilo que está dentro, a motivação, ela é completamente diferente, porque você agora não vive mais baseado nos seus esforços. Você não depende dos seus esforços para alcançar essa vida abundante. Você recebe isso. Amém? Você está comigo nessa? Então eu queria te dar 7 pontos aqui para você ir para a semana. Eu tenho certeza, não vou tentar não demorar. São 7 pontos para você, cara, te armar, para eu te municiar aqui nessa noite, para você viver uma vida abundante, cara. Eu tenho certeza que vai ser bom demais. E a primeira coisa que às vezes a gente vive e acaba caindo e pensando que, cara, isso depende de mim um pouquinho. Primeira coisa é um futuro brilhante. O seu futuro não depende de você. O sucesso do seu futuro não depende dos seus esforços, não depende das suas ações. E eu sei que a gente é ensinado o tempo inteiro a que, cara, se você fizer, você vai conseguir alcançar. Mas existe um lugar em que a gente pode receber o nosso futuro. Tu acredita nisso? Sabe, o futuro é algo que Deus nos dá. O futuro de sucesso é algo que Deus nos dá pela graça dele. Olha só o que diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal. Para quê?
para te vender? Para te fazer, para te dar aquilo que você está merecendo? Para te dar o futuro pelo qual anseiam. O seu futuro, ele é dado por Deus. O seu futuro de sucesso, o seu futuro brilhante é algo que você recebe, não é algo que você conquista. Você está comigo nessa, cara? Talvez você esteja vivendo pesado porque você está pensando que o seu futuro, o seu amanhã, ou como você vai pagar suas contas, estão dependendo dos seus esforços. Mas eu quero te dizer que, cara, existe um lugar em que você vive dependendo de Jesus. E Jesus te dá esse futuro, Ele garante isso para você, cara. Você está comigo nessa? Amém, amém. Segunda coisa, então, que a gente... Deixa eu pegar aqui meu celular, que comecei... Segunda coisa que a gente, às vezes, acaba lembrando ou pensando que depende da gente. Uma vida saudável. Uma vida fisicamente saudável. Eu sei também que a gente é ensinado o tempo inteiro. Cara, come direito, pô. Come direito aí por causa da sua saúde. Continue assim. Continue comendo direitinho. Continue comendo as coisas certas. Faça uma dieta aí que você está pensando em fazer. Mas não coloque sobre isso, sobre essas suas ações, o peso de trazer para você uma saúde perfeita. Não coloque. Não dependa disso para você ter saúde perfeita. A sua crença, ela permite a você acesso à cura e à saúde perfeita, cara. E aqui eu estou falando sobre corpo. Corpo, sim. O seu corpo físico, cara. Sobre cura física. A Bíblia fala lá em Isaías que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre Ele. E o castigo de Deus... Eu me enrolei todo já, né? Apesar disso, vou ler nessa versão para não me enrolar. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, mas não, castigo por sua culpa. O que Jesus sofreu, Ele sofreu para te dar uma vida saudável. E aí eu queria que você saísse de hoje, cara, consciente de que Jesus, Ele conquistou cura física para você mesmo, mano. Cura física. Sabe, eu sei também que, cara, talvez você tenha ouvido, olha, esse problema de enxaqueca é realmente da minha vida, cara. É porque eu fico o tempo inteiro exposto à luz do sol. Beleza, mano. Tudo bem, isso aí é algo natural. Mas a gente está falando de algo espiritual aqui e que você tem acesso a essa cura também. Cura emocional, cura da alma. Cara, você tem acesso à paz de Deus que excede todo entendimento. Sabe, isso não depende do que você faz. Isso não é conquistável, isso é recebido. Ele deu para você isso através da cruz, cara. Você está comigo? Amém, amém. Terceira coisa, prosperidade financeira. Prosperidade financeira. É algo que o tempo inteiro, não sei se você faz, mas eu faço minhas planilhas lá também, para me organizar financeiramente. Eu faço ali, eu me ajusto, ó, esse mês aqui não vai dar, vai dar sim, mas tem a graça, tem a graça de Deus, vamos que vamos. Tem que botar uma linha lá na planilha, graça de Deus, em nome de Jesus. Me ajuda aí, Jesus. Não é não? Mas tem que faça a sua planilha, faça seus planos, mas tenha consciência de que a graça de Deus, ela vai te suprir nisso aí. A obra da cruz, ela impacta no seu dia a dia, cara. Essa é a realidade do Evangelho. Jesus, ele não veio para trazer para a gente um negócio que é para sala de aula aqui, ó. Vamos lá. Teoria. Não é para isso. Jesus veio trazer algo que impacta o seu dia a dia. O que impacta o seu dia a dia? Cara, eu talvez não consiga listar nessas 7 que eu falei aqui,
Mas pode ter certeza que existe resposta de Deus. Em algum momento ali, em algum lugar, na obra da cruz, existe resposta de Deus para o seu dia a dia. E na nossa vida financeira não é diferente. É algo que impacta o seu dia a dia. Então, interessa a Deus. Então, cara, importa Ele também. 2 Coríntios 8, 9. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo. Vocês conhecem. Embora fosse rico, por amor a vocês, Ele se fez pobre para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Dolinho orou por aqui, por isso, para a gente aqui no host. Sabe, a grande realidade do Evangelho, ela engloba a sua vida financeira. Você crê nisso também, cara? Você crê que Jesus, ele era rico, ele não tinha por que fazer isso, mas ele se fez pobre para impactar a sua vida financeira também. Eu creio nisso demais. Amém, cara. Recebe isso. Número 4. O amor de Deus. A gente, de vez em quando, cai no erro de querer merecer o amor de Deus. Talvez alguns dos problemas que você esteja passando é porque você está pensando que, cara, não fiz por onde para alcançar Deus. Não fiz por onde para Deus estar direcionando o amor dele para mim. E deixa eu te falar, a grande verdade é que você nunca vai conseguir fazer por onde se você continuar nessa mentalidade de merecimento. A grande realidade do Evangelho é que o amor te alcançou. O amor alcançou a sua vida. Não tem jeito, ele te pegou, ele já te conquistou. O amor de Deus não é merecido, ele é recebido. A gente recebe o amor de Deus, cara. Será que você pode fechar seus olhos aí um pouquinho? Jesus está aqui, cara. Jesus, ele está aqui, alcançando você com amor. Amém, cara? Não são as coisas... Pode abrir o olho agora, galera. Não são... Eu vou abrir o olho aqui, todo mundo de olho fechado ainda. Mas não são as coisas que você faz que direcionam o amor de Deus. É o que Jesus fez. Você consegue entender isso? Por a gente estar em Jesus, o amor de Deus, ele alcança Jesus e alcança a gente. A Bíblia fala sobre a gente estar escondido em Cristo. Uma vez que a gente aceita Jesus, a gente se esconde em Cristo. E a nossa vida agora está nele. E por Deus direcionar o amor dele para o Filho dele, esse amor alcança você. Então, não existe nada que você possa fazer que tire o amor de Deus sobre você, cara. Ele continua te alcançando. Ele continua te alcançando. Porque você está em Cristo. Você está em Cristo. Amém? Amém. Número 5. Milagres. Olha aí. Eu e você não conquistamos milagre algum. Quem conquistou isso foi Jesus. Eu e você recebemos milagres. Você já viveu uma situação completamente louca que você não sabe como resolver? E você, cara, ou já ouviu uma história dessas e, cara, as coisas se organizaram de um jeito sobrenatural? Você pode crer nisso, cara. Não é sobre merecer, mas é sobre receber. É sobre uma mentalidade de você receber esse milagre, receber algo sobrenatural. Falar, cara, nisso aqui eu não consigo mais. Nisso aqui eu não consigo fazer absolutamente nada que mude a minha realidade. Mas eu quero te dizer que você não precisa fazer nada para merecer, inclusive. Isso significa que, cara, você não precisa fazer jejum. Tá? Nada é nada. Você não precisa fazer alguma coisa para mudar a cabeça de Deus e fazer Deus te alcançar. Não, porque eu vou fazer igual a mulher do fluxo de sangue, que vou romper a multidão e alcançar Deus. Calma, calma. Ele te alcançou. A grande realidade é essa. A gente não vive... Sabe, você consegue entender que tudo isso é sobre Jesus?
É sobre o que Jesus alcançou para você. Hoje a gente pode viver baseado nele. Milagres. O que você... Talvez você esteja esperando um milagre na sua vida hoje, cara. E aí eu queria te dizer, tira esse peso de você. Tira esse peso de você. Talvez seja isso que você precise hoje. Cara, se coloca no lugar de, cara, agora eu vou receber esse milagre. Jesus, eu cansei de usar os meus esforços para tentar alcançar isso. É uma situação completamente adversa, eu não sei o que fazer. Mas eu vou me colocar num lugar agora de receber esse milagre. Eu creio que a sua obra alcançou e eu não sei o que é, mas talvez realmente esteja passando por isso. Cara, você crê nisso aí comigo? Você crê nisso? Que Jesus ele vai te alcançar nesse lugar. Os milagres vão acontecer porque você está recebendo, não porque você está merecendo. Amém? E aí, um versículo, né? Para te dar uma base aí para a semana. Efésios 3:20. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Amém? Qual é o milagre, cara, que você está pedindo? É algo que você consegue pensar, pelo menos? Cara, Deus consegue realizar mais do que isso até. Ele consegue te dar mais do que isso. Então é esse Deus bondoso que você serve. É esse Deus que você está servindo, cara. Amém? É um Deus que não coloca sobre você nenhum peso para você conquistar algo. Mas Ele te colocou num lugar que Ele mesmo conquistou para você. Amém? E a nossa vida agora é aprender a receber. Aprender a receber tudo que Ele já conquistou para a gente. Isso é uma igreja madura. Isso é uma igreja madura. Amém? Número 6. Vitória sobre o pecado. Tem gente que fala, olha, cara, eu acho que esse negócio de graça, esse negócio de falar sobre a graça é um negócio para quem está se convertendo. Depois que começou a se converter, depois que se converteu, aí a gente tem que começar a falar sobre pecado. A gente tem que começar a falar sobre a pessoa, de fato, abandonar ali as práticas pecaminosas, aleluia. E, cara, essa mentalidade é uma mentalidade de alguém que acha que conquista a vitória sobre o pecado. A grande verdade é que a gente não conquistou a vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado, ela é recebida. Eu recebo aquilo que Jesus conquistou para mim sobre o pecado. Você crê nisso, cara? Você crê nisso? Jesus, ele conquistou a vitória sobre o pecado. A nova criação que ele te fez já venceu o pecado. Isso é recebido. Isso é aprendido. Você aprende a viver como a nova criação vive. Você não precisa conquistar a vitória sobre o pecado. Você está me entendendo? Você recebe essa vitória. Amém, cara? Olha só o que diz 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse lugar é um lugar que foi conquistado por Jesus. E ele fez isso de você. Então, Gabriel, como é que se vence o pecado na prática? Entendendo quem você é, entendendo o que você recebeu, entendendo aquilo que Jesus fez de você, se revestindo daquilo que de fato você é no seu espírito. Posso usar um exemplo teu, pastor? Agora que estou com o microfone, então eu posso. O exemplo que eu gosto muito, é um exemplo que eu pensei esses dias, aí... Estava pensando, eu falei, esse exemplo é bom, vou usar esse exemplo lá. Aí, mas é aquela história de, cara, com que roupa você está indo para os lugares. Então, tem aquele exemplo de, você acha que uma noiva, ontem eu estava num casamento de um dos jovens da Vibe aqui, muito bom, Gabi e Joy abençoados, amém, estão lá juntos, felizes.
E aí a gente estava lá, cara, a Joy, eu nunca vi. Falei, Joy, que isso? Você tá com roupa de noiva aí, filho? Tá bonita pra caramba, eu nunca te vi assim. Mas é óbvio, é uma vez na vida que eu vou fazer isso, né, Gabriel? Falei, é mesmo? Mas por quê? Aquela é uma ocasião oportuna para ela se vestir daquele jeito. Se ela for para a praia, ela não vai daquele jeito. Ela não vai botar uma roupa de noiva para ir para a praia. E a grande verdade é quando a gente se reveste daquilo que a gente age como tal. Eu não vi a Joy lá falando, eu vou pegar um sol aqui. Ela estava lá para casar. Então a roupa dela, a roupa com que ela estava vestida, fez todo sentido para ela. Então vou entrar aqui no meu casamento, né? Estou com a roupa adequada. Quando a Bíblia fala para a gente se revestir do nosso homem interior, é isso. Com que roupa eu estou me vestindo para a ocasião que eu vou viver? Será que você está se revestindo de uma ocasião para uma ocasião em que você está merecendo, em que você precisa conquistar a vitória sobre o pecado? O que você está ouvindo? O que você está ouvindo, cara? Você está ouvindo que você é pecador? Você está ouvindo que você realmente é um miserável, que você não tem nada, que você tem que conquistar essa vitória? Se você está ouvindo isso, você vai viver conforme isso. Agora, se você estiver ouvindo e crendo que você, cara, está revestido da nova criação, e a nova criação, ela vence o pecado, isso tem tudo a ver com você hoje. Isso tem tudo a ver para você, cara, vencer o pecado. Então, por favor, receba a vitória sobre o pecado. Você não precisa colocar esse peso sobre as suas ações, porque a ação de Jesus te deu vitória sobre isso, cara. Ela te coloca nesse lugar em que você agora é justo, você é justificado por Deus. E isso não depende de você. Isso vem de Jesus. E aí, o sétimo, se a banda quiser me ajudar a terminar. O sétimo, cara, que eu pensei muito, talvez, cara, vou colocar ele em primeiro, porque, poxa, ele é muito importante. Mas a grande verdade é que o sétimo que eu colocar é a salvação. Salvação é algo que a gente não merece, a gente recebe. E esse talvez seja o mais fácil de entender de todos esses, porque a gente fala o tempo inteiro sobre isso. Então, Efésios, a carta de Efésios, que Paulo escreve aos Efésios, lá em 3, capítulo 3, capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Sei que você já ouviu isso várias vezes. Mas a grande verdade é que salvação é sobre tudo isso que a gente falou. Sobre todos esses pontos. É uma vida, um futuro brilhante. É uma vida financeira saudável, uma vida física saudável. Sabe, você pode receber tudo isso através só do que Jesus fez e da realidade de que Ele te salvou e que você não fez por merecer. E assim como você não fez por merecer a salvação, você não perde a salvação por merecer. Então esse é um lugar seguro. Você pode ter segurança na obra de Jesus. Deus não está te colocando sobre um lugar instável. Ele está te colocando sobre um terreno sólido, cara. Que é a própria obra do Filho dele. Isso é sobre graça. Isso é sobre a graça de Deus, cara. Isso é sobre receber alimento sólido. Isso é sobre você viver uma vida madura, de fato, em que, cara, você não depende mais dos seus esforços. Agora eu dependo do que Jesus fez para mim e conquistou para mim. A minha salvação, inclusive, a coisa mais importante do ser humano, não é conquistada pelo ser humano, mas é recebida. Então você pode receber isso. Sabe, existem coisas extraordinárias liberadas para a gente, cara. Existe muito mais coisas, é óbvio que eu não vou ficar aqui listando. Mas, cara, a nossa nova criação, ela vive recebendo, ela não vive merecendo. E esse é um caminho sem volta. Esse é um caminho que não faz mais sentido você voltar. Você não vê alguém que tomava leite materno, começou a se alimentar de alimento sólido, e depois volta a tomar leite.
Por isso que o escritor usa essa figura. É algo natural. A maturidade leva a gente a depender de Jesus em todos os aspectos da nossa vida. Ser maduro não é gastar horas para você ler a sua Bíblia. Não é competir quanto cada um lê mais. Quem é que sabe mais da Bíblia? Quem é que sabe onde é que foi que é a arca da aliança que está? Ninguém sabe, mas não é. Ser maduro não é você saber 33 versículos de cor. Ser maduro não é você mostrar para o seu amigo do lado quanto dinheiro você tem, porque foi Deus que te deu. Ser maduro não é isso. Ser maduro é você depender e ter consciência. Cara, tudo que eu tenho vem dele, cara. Você pode viver assim? Bicho, pode. Você pode viver a sua vida assim, dependendo dos seus esforços? Pode. Mas, cara, tem um lugar tão maravilhoso te esperando, que é um lugar de dependência de Jesus, cara. Um lugar que você vai continuar trabalhando, vai continuar ganhando seu dinheiro, você vai continuar, cara, inspirando as pessoas ao seu lado, mas não é um lugar em que você depende dos seus esforços, é um lugar que você depende unicamente de Jesus. É um caminho sem volta. Não tem como eu voltar. Não faz sentido algum o cristão ele passar a se alimentar dessa realidade e voltar a se alimentar da lei, voltar a se alimentar do merecimento. Não faz sentido algum. E tem uma história que você certamente conhece, que é a história de Abraão. Abraão e Sara, eles não podiam ter filhos. Eles não podiam ter filhos. E Sara era estéril. E aí Deus, ele vira para Abraão e para Sara e fala, olha, eu vou dar para vocês. Vocês não vão conquistar isso. Eu vou dar para vocês um filho. E desse filho eu vou fazer uma nação. Eles olham aquilo e falam, cara, é impossível. Olha para o lado e fala, cara, não dá. Sara, realmente, Jesus, ele pirou. E Sara, ao ponto de rir dessa promessa que Deus deu para eles. E, de fato, é algo que eles ouvem e falam, cara, beleza, mas assim, como que vai fazer? Não sei. E aí você deve saber a história. Sara chega com a ideia de falar assim, temos uma escrava aqui, Agar. Faz o seguinte, Abraão, se deita com Agar, e aí você tem esse filho, e cara, tá ótimo, beleza, a promessa de Deus vai se cumprir, a gente vai viver essa realidade. E aí é isso que acontece, Abraão se deita com Agar, e tem um filho chamado Ismael. E esse filho aponta para o merecimento próprio. Esse filho fala sobre a gente conquistar aquilo que Deus deu para a gente com as nossas forças. Mas não era esse o desejo de Deus, não é esse o desejo de Deus para a igreja. E a Bíblia é tão rica que ele faz... Sabe, a Bíblia, a gente vê Jesus na vida das pessoas. A gente vê Jesus nos erros que as pessoas, nos absurdos que as pessoas do passado cometeram. Até nas falhas das pessoas a gente consegue ver Jesus. Esse é Deus, inclusive. Esse é Deus, sabe? Quais são os momentos sombrios da sua vida? Tem Jesus ali, mano. Sabe, Deus, ele consegue fazer até dos seus momentos mais sombrios, ele consegue fazer Jesus aparecer. E aí esse é um momento sombrio da vida de Abraão e de Sara, em que eles, cara, colocam Abraão para se deitar com Agar, e eles têm um filho chamado Ismael, e que ele aponta para o merecimento. Mas aí a gente sabe, com essa história, que Deus dá um filho para eles, e eles recebem esse filho, e esse que chama Isaac, e esse filho fala sobre a graça de Deus, sobre o favor imerecido de Deus. Esse filho fala sobre aquilo que Deus deu para eles, aquilo que eles receberam de Deus, sem esforço. Então nós temos agora dois filhos, Ismael, que aponta para o merecimento próprio, e Isaac, que aponta para o favor de Deus. E aí chega um momento importantíssimo na vida de toda pessoa. Gênesis capítulo 21, versículo 8. O menino cresceu e foi o quê? O menino cresceu e foi desmamado. Está falando de Isaac, que acabou de nascer,
ou algum tempo, e ele foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, o Ismael, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho Isaac. No dia que Isaac deixou de beber leite, Abraão joga o filho do merecimento de lado. Ele deixa aquilo que apontava para o merecimento próprio dele de lado. Sabe, isso fala sobre um caminho sem volta para a gente, cara. Isso fala sobre a gente viver uma vida agora, nova vida, tomando e se alimentando de alimento sólido. É sobre isso. Isaac não iria voltar mais a beber leite. Isaac não ia voltar mais para o merecimento próprio. Ele não precisava mais disso, porque a partir de então ele estava vivendo uma vida que dependia do que Deus tinha conquistado para ele. E essa é a nossa realidade. Não tem motivo mais para eu e você voltarmos para a lei. Não tem motivo mais. Eu sei que a gente é tentado, mas a grande realidade é que a gente vive num lugar confiável, cara. A gente pode confiar naquilo que Deus ele já conquistou pra gente em Jesus. Você está comigo nessa aí, cara? Sabe, eu creio que existe um momento maravilhoso para a sua vida, para você viver com Jesus. E é um momento que você vai viver dependendo única e exclusivamente dele, cara. E tem muita coisa para você viver. Você tem uma vida inteira para viver ainda pela frente, cara. Amém? Será que você pode abaixar sua cabeça? Fechar seus olhos.